Fala, galera! Hoje a gente vai conhecer Izamal, uma das cidades coloniais mais conhecidas aqui de Yucatán. Também conhecida como a Cidade Amarela. Eu acho que aqui atrás já dá pra perceber um pouco por quê. Izamal está localizada a cerca de 1 hora de Mérida e a gente veio aqui por coletivo. A gente pegou a vanzinha lá em Mérida e 1 hora depois chegamos aqui. A gente vai deixar aqui embaixo o lugar onde pega o coletivo pra cá. E como a maioria das cidades aqui em Yucatán, essa também foi uma cidade maia. E diferente das que a gente já visitou, Izamal foi uma cidade muito mais dedicada à religião do que uma cidade guerreira. Então tem pirâmide em vários lugares aqui. E um deles é bem curioso que está dentro de um hotel. E lá tem uma cafeteria também, a gente vai pegar um café para visitar essa pirâmide. O café aqui dentro é bem bonitinho e tem mesas com guarda-sol. Também a gente entrou e ninguém falou nada, assim, então acho que é tranquilo se quiser só vir entrar aqui pra visitar a pirâmide. Bem bonitinho. Não dá pra você subir nem nada, mas dá pra você tomar um café olhando pra ela. E o café é muito bom. Chama TikTok, assim como o nome da cafeteria. E acabamos de sair do café, 2 trapézios e uma água ficou 165 pesos. E a cidade aqui é bem bonitinha. A gente tá na pracinha principal, do lado do convento. Antes de passar no convento, a gente vai conhecer a pirâmide que tá aqui perto. Uma das. Bem pertinho, umas 2, 3 quadras daqui. E assim, parece uma cidade bem mais tranquila, bem mais pegada Valladolid, interiorzão. E chegamos na pirâmide. Realmente 2 quadras da praça. Tem uma entrada aqui no meio da rua e já tudo ruína maia. E é aberto, não tem ninguém na entrada controlando nada. É aberto e de graça. Eu acho que é a primeira vez que a gente tá indo numa ruína maia que é grátis a entrada. E já começa com escadinhas maias. Mas eu gostava de subir em coisa, hein? E essa pirâmide que a gente tá tem o nome de Kinitkakmul, foi criada em homenagem ao deus Kinitkakmul. E a tradução em maia é a arara de fogo com a face do sol. E então era uma divindade solar para quem os maias rezavam, que acredita que trazia o calor e a seca. Nossa, então isso explica por que tá tão esse calor. Eles rezaram bastante para esse deus do sol, em 39 graus. Rezaram tanto que no estado inteiro é um calor, pelo amor de Deus. E nem tão no verão, hein? Essa, não sei nem se dá pra chamar de escada. Escalada. Na primeira parte dos degraus é uma escada, só que aí depois você tem que escalar, porque as pedras já se foram. E essa pirâmide aqui em Izamal é uma das 3 mais importantes aqui do estado de Yucatán, junto com a de Kukulcán, em Chichén Itzá. Já fomos. E a pirâmide do Adivino, em Uxmal. Fomos também. E se você não assistiu o vídeo dessas pirâmides, dessas outras zonas arqueológicas, a gente vai deixar o link por aqui ou na descrição. E eles acreditam que, como a gente falou, essa cidade é uma cidade religiosa, muito por conta do tamanho das pirâmides. Ela tá meio que em ruínas, mas se imagina que ela era provavelmente umas 4 vezes maior do que Chichén Itzá. Isso reforça um pouco mais que era uma cidade religiosa, porque provavelmente muitas pessoas vinham aqui para peregrinar, rezar em volta dessa gigante pirâmide. Vamos descer agora. Descer também é um desafio para tomar cuidado para não escorregar aqui. E bora voltar pra praça, pra gente conhecer o convento de Santo Antônio de Pádua, que é o principal aqui da cidade, tá logo lá na praça principal.
aqui temos o convento de Santo Antônio de Pádua. O famoso Santo Casamenteiro. É o santo que as pessoas costumam deixar de cabeça para baixo dentro do copo d'água até encontrar um pretendente. Sabia disso não. A gente coloca uma foto aqui. Esse convento também ele tem um átrio enorme. É o segundo maior do mundo, só ficando depois do átrio do Vaticano. Enorme, tem vários arcos, super bonito. E amarelo. Pertinho da praça também tem o mercado municipal daqui de Izamal e a gente parou para almoçar. Acabou de chegar o que a gente pediu. Nós pedimos 3 salbutes de relleno negro, um de pavo, que é peru, e um de queijo, que são bem tradicionais daqui. Tá bem quente, mas tá bom. E onde almoçamos era a lancheria La Conchita. E tava sensacional. Acho que é o melhor salbute que eu já comi. Não tava dando nada, mas realmente tava absurdamente bom. Extremamente temperado, muito bom. E ficou barato, ficou 110. 3 salbutes, 2 cocas. 2 cocas. Muito bom. E a razão para Izamal ter o nome de Cidade Amarela é um mistério. Não se sabe exatamente o porquê, mas existem algumas teorias. A mais comprovada, talvez, é que na década de 90 o prefeito queria deixar a cidade mais turística e ele mandou pintar ela inteira de amarelo. E a ideia era basicamente simbolizar a alegria, o sol, porque, que nem a Bia falou, tem uma pirâmide do Deus do Sol, basicamente por isso. Essa é a mais comprovada. Outra teoria é que o Papa João Paulo II visitou Izamal, naquela parte do convento, e a cidade teria mandado pintar todo o centro de amarelo em homenagem a ele. Que é uma hipótese também. E a terceira, que é mais lenda, é que lá por volta do século XVI teria aparecido uma senhora vestida de amarelo que fez vários milagres, curou vários doenças por aqui. Então talvez eles teriam pintado a cidade de amarelo em homenagem a ela. A realidade é que a cidade, todo o centro é todo amarelo e fica super bonito e padronizado. Para voltar para Mérida, a gente vai voltar de ônibus por motivo de ar-condicionado e para 2 pessoas custou 72 pesos. E a gente, para vir, ficou 70 pesos, então é o mesmo preço vir de coletivo ou de... 2 pesos por ar-condicionado, eu pago, tranquilo. E esse foi nosso passeio pela Cidade Amarela de Izamal. Se você gostou, deixe o curtir aqui embaixo e se inscreva no nosso canal.